Código de Processo Civil, livro 1 das normas processuais civis, título único das normas fundamentais e da aplicação das normas processuais. Capítulo 1 das normas fundamentais do processo civil. Artigo 1º. O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código. Artigo 2º. O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Artigo 3º. Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. Parágrafo 1º. É permitida a arbitragem na forma da lei. Parágrafo 2º. O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. Parágrafo 3º. A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Artigo 4º. As partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Artigo 5º. Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Artigo 6º. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito, justa e efetiva. Artigo 7º. É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. Artigo 8º. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Artigo 9º. Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica à tutela provisória de urgência, às hipóteses de tutela da evidência previstas no artigo 311, incisos 2 e 3, e a decisão prevista no artigo 701. O artigo 311 trata da tutela da evidência e será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, nas hipóteses de abuso de direito de defesa, manifesto propósito protelatório e quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. E a decisão prevista no artigo 701 é a decisão da ação monitória. Artigo 10. O juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Artigo 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. Parágrafo único. Nos casos de segredo de justiça, pode ser autorizada a presença somente das partes, de seus advogados, de defensores públicos ou do Ministério Público. Artigo 12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. Parágrafo 1º. A lista de processos aptos a julgamento deverá estar permanentemente à disposição para consulta pública em cartório e na rede mundial de computadores. Parágrafo 2º. Estão excluídos da regra do caput, ou seja, da regra da ordem cronológica, as sentenças proferidas em audiência, homologatórias de acordo
ou de improcedência liminar do pedido. O julgamento de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos, o julgamento de recursos repetitivos ou de incidente de resolução de demandas repetitivas, as decisões proferidas com base nos artigos 485 e 932, o julgamento de embargo de declaração, o julgamento de agravo interno, as preferências legais e as metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça, os processos criminais e os órgãos jurisdicionais que tenham competência penal, a causa que exija urgência no julgamento, assim reconhecida por decisão fundamentada. Parágrafo 3º. Após a elaboração de lista própria, respeitar-se-á a ordem cronológica das conclusões entre as preferências legais. Parágrafo 4º. Após a inclusão do processo na lista de que trata o parágrafo 1º, o requerimento formulado pela parte não altera a ordem cronológica para a decisão, exceto quando implicar a reabertura da instrução ou a conversão do julgamento em diligência. Parágrafo 5º. Decidido o requerimento previsto no parágrafo 4º, o processo retornará à mesma posição em que anteriormente se encontrava na lista. Parágrafo 6º. Ocupará o primeiro lugar na lista prevista no parágrafo 1º, ou, conforme o caso, no parágrafo 3º, o processo que tiver sua sentença ou acórdão anulado, salvo quando houver necessidade de realização de diligência ou de complementação da instrução, ou o processo que se enquadrar na hipótese do artigo 1040, inciso 2º. Então, as decisões que forem proferidas com base nos artigos 485 e 932 não precisarão seguir a ordem cronológica, porque são decisões em que o juiz, por exemplo, não vai resolver o mérito, ou então o processo está no tribunal e o relator monocraticamente vai homologar um acordo, vai apreciar uma tutela provisória, ou vai monocraticamente não conhecer de recurso porque inadmissível, ou vai negar provimento a um recurso porque ele é contrário a alguma súmula, ou recurso especial ou extraordinário repetitivo, ou contrário a julgamento em IAC ou IRDR, ou o juiz no tribunal decide monocraticamente prover o recurso porque está em consonância com essas matérias. Ou então, monocraticamente, vai decidir um incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Para realizar todas essas ações, não é preciso respeitar a ordem cronológica. Outro caso em que nós temos a regra de que o processo vai ocupar o primeiro lugar na lista cronológica é o caso do artigo 1040, inciso 2º. Esse artigo está no capítulo do julgamento dos recursos extraordinário e especial repetitivos. Na situação em que é publicado o acórdão paradigma e o órgão que proferiu o acórdão recorrido na origem reexamina o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contraria a orientação do Tribunal Superior. Então, esse reexame feito pelo órgão que tem a competência originária não precisa respeitar a ordem cronológica, pelo contrário, vai ser o primeiro da lista, porque o objetivo é pacificar o quanto antes a jurisprudência do tribunal e não deixar nenhuma decisão que confronte a jurisprudência do tribunal pendente. Então, o reexame vai ocupar o primeiro lugar na lista.